E aí pessoal, o professor Zépica aqui e hoje a gente vai conversar sobre a segunda função da administração, a segunda função do administrador, né, pela ótica neoclássica e do Drucker, que é a organização. Quero saber se tem algum fã de Peaky Blinders vai gostar mais dessa aula do que outros, tá? Vem comigo então. 4 funções da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. E aqui estamos, vamos falar de organizar, certo? Então, parei de bobagem. Sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre os fundamentos da organização, os elementos da organização e sobre poder dentro desse esquema de organização, tá? Então, vamos começar pelos fundamentos, né? A primeira parte aqui. O que é organização? O que é uma organização, né? A gente tem diversas formas de conceituar isso, diversas formas de colocar isso, né? Diversos autores vão dizer que organização é algo ou é outra coisa. O dicionário também vai nos dar uma definição. Mas assim, aqui eu trago uma foto de Peaky Blinders, né, da família, porque essa família ela é uma organização do ponto de vista de entidade social. E tem uma organização do ponto de vista da operação dos seus negócios. Puxa vida, professor, fiquei confuso. Então vem comigo. Organização é um conceito que a gente abre ele de 2 formas, tá? Primeiro como entidade social e segundo como função administrativa. Como entidade social, é esse grupo estruturado de pessoas que vão sempre atuar para alcançar algum objetivo comum. Então, um grupo de pessoas que vai estar ali coordenado, organizado, atuando de forma conjunta, com esforços conjuntos, para atingir um objetivo do grupo, o objetivo que todos desejam, tá? Esse grupo ele pode se estabelecer em como formal e como informal. Como um grupo formal é aquela definição que a gente tem lá do Barnard, né? 2 ou mais pessoas coordenadas em prol de um objetivo comum. Mas também existe o grupo informal, a organização informal, essa organização que emerge, que não necessariamente é coordenada para um objetivo comum, mas acaba desenvolvendo seu objetivo comum ao longo prazo, tá? E aí ela pode virar ou não uma organização formal. Mas assim, organização, então vai ser esse grupo de pessoas, esse grupo de recursos, de ativos, de lugares, isso tudo aí mesclado, organizado, coordenado para um objetivo. Como uma entidade social. E como uma função administrativa, professor? Daí ela é a segunda função do PODC, do planejar, organizar, dirigir e controlar. Organizar enquanto função administrativa vai ser o ato de organizar, estruturar, integrar recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer atribuições e relações entre elas. Ah, professor, não entendi. Vamos lá. Organizar enquanto função é pegar as pessoas, os espaços, os ativos, as ferramentas, os produtos, os suprimentos e fazer isso, então, chegar no objetivo, né? Juntar tudo isso, estabelecer aí as relações entre tudo isso e estruturar tudo isso para que tu alcance o resultado. Organizar, né? Colocar tudo em ordem, colocar tudo a funcionar, certo? Dito isso, a gente tem 2 coisas no processo de organização. Lembra dessas irmãs que ficavam aí brigando, né? E depois elas fazem as pazes, que elas são amigas. Mas assim, primeira questão de diferenciação é a questão de dividir as tarefas entre departamentos especializados. Então, uma grande organização, ou independente nessa forma média ou pequena também, ela vai dividir as suas atividades em tarefas, em departamentos. Primeiro, de forma vertical, então, o departamentos e também níveis, né? Vai dividir em estratégico, tático, operacional, então verticalizado isso, quem são os chefes de quem. E depois de forma horizontal, né? Dividir isso, quais são as funções, as atribuições de cada um. Então tu vai dividindo, vai diferenciando, né? Só que assim, não pode esquecer que o processo de organização, ao mesmo passo que ele é dividir, que ele é diferenciar, ele também vai ser, no fim das contas, integrar tudo para um objetivo único.
Então, tu vai dividir tudo, tu vai diferenciar tudo para que tu tenha a divisão do trabalho, que a gente já vai falar na sequência, mas no fim das contas tu tem que fazer a integração. E a integração é a coordenação das atividades dos departamentos para obter esforços e atingir objetivos, né? Obter unidade de esforços. Então, tu vai dividir? Vai. O máximo que der em tarefas, em objetivos específicos para cada tarefa, né? Mas tu vai ter que integrar isso de uma forma estratégica na tua gestão. Então é paradoxal, a organização ela é paradoxal, ela é uma das etapas assim com maior dificuldade de repente dentro das funções da administração, justamente por causa disso, porque ao mesmo tempo que ela tem que diferenciar, ela também tem que integrar. E aí quanto mais diferenciada, mais difícil fica de fazer a integração. Vamos comigo avançar. O objetivo, né? O objetivo não, mas o resultado da organização é a estrutura organizacional, que vai mostrar para ti o modo como as atividades são ordenadas para alcançar o objetivo. Essa estrutura organizacional, ela vai se mostrar na prática como é que funciona essa organização. E uma forma clássica de apresentar isso é através do organograma. Então tu vai ter ali os níveis hierárquicos bem estabelecidos, nessa figura aqui dá a entender que nós temos um nível estratégico, um tático e um operacional, né? Os níveis bem estabelecidos. E tu tem aí as unidades de trabalho, ou os departamentos, ou os cargos. Então poderíamos ter ali um estratégico, um tático, por exemplo, aquela bolinha do meio seria um tático de marketing, e aí uma bolinha, um tático de marketing de propaganda, um tático de marketing de promoção. Poderíamos ter outras bolinhas, né, outros departamentos, outros cargos, tá? Mas o organograma apresenta, então, essa sequência e esse fundamento de como se organiza a estrutura organizacional. Vamos avançar? A gente tem esses níveis, então, desdobrados nessa figura, tá? Essa figura é uma figura que o Sobral e a Pesci, o Felipe Sobral e a Alqueta Pesci, nesse livro aqui, Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, eles fazem, e eu achei interessante trazer para a gente poder discutir ela. Então, o nível estratégico é quem? Esses administradores de topo, né? CEO, o dono, o chefe, o grandão da empresa. Com o que ele se preocupa quando a gente está falando de organização com ele? Ele vai se preocupar com o desenho da estrutura inteira, o desenho estrutural, o desenho da organização como um todo, né? Desdobramentos, isso de uma forma genérica, aberta, ele vai se preocupar, né? Abrir essa organização. Já o nível tático seriam os gerentes, essas pessoas aí de departamentos, né? E aí cada gerente, então, vai se preocupar com o desenho departamental, com o desenho do seu departamento. Vai dividir isso em diversas menores atividades, né? Para chegar no nível operacional. No nível operacional, os supervisores vão fazer o desenho de cargos e tarefas. Então, no nível operacional, essa organização ainda vai ser desdobrada, ainda vai ser recortada para vários cargos, várias tarefas diferentes. Beleza? Gente, fechando essa parte de fundamentos, a gente já tem alguns conceitos aí de organização na mente, né? Então agora a gente pode falar dos elementos propriamente ditos da organização. Então os elementos, a gente pode começar falando de especialização do trabalho. A especialização do trabalho nada mais é do que dividir as tarefas, né? Em cada vez mais pequenas, cada vez mais menores, o quanto menor melhor, o quanto mais simples melhor, o quanto mais dividido melhor. Por quê? Porque quanto mais especializado, mais você vai ter produtividade. Essa é a via de regra, esse é o formato aí que a gestão vai adotar, tá? Então, quanto mais dividido o trabalho, quanto mais as tarefas forem divididas, mais você vai conseguir especializar os teus funcionários. Então, eles vão poder estudar, se dedicar a estudar aquilo ali, aprender aquele formato, e se especializar, e aí eles vão ser mais produtivos por causa disso, tá? Tu vai fazer essa divisão do trabalho, essa especialização do trabalho de duas formas. Primeiro, com relação à horizontal, né? Horizontal, assim. Então, de cada trabalho, cada trabalhador vai ter aí um número de atividades a cumprir. Cada setor vai ter um número de atividades a cumprir. Cada departamento vai ter um número de atividades a cumprir, né? Então, atividades que estão elencadas de cima para baixo. Só que dentro de cada uma dessas atividades,
tu vai ter aí várias atividades a serem desenvolvidas, né? Então, por exemplo, tu vai ter aí o marketing tem aí a divisão de propaganda. Aí a divisão de propaganda vai ter diversas atividades a serem executadas ali. Então, por exemplo, vai ter ali a propaganda para revista, propaganda para jornal, propaganda para rádio, propaganda para mídias. Então tu vai ter aí de forma bem desenhadinha, né, a concepção, a execução e a administração de cada uma dessas tarefas por pessoas. Então tu vai ter as atividades desenhadas e tu vai ter aí de forma bem elencada que atividade para quem, né? E o que cada pessoa vai fazer, a profundidade de cada atividade que a pessoa vai fazer. Gente, temos duas considerações a fazer com relação à especialização do trabalho, tá? Uma delas é com relação ao Adam Smith, tá? O Adam Smith, ele é um pai desse formato de organização e é dele que vem essa ideia. Então, pela ideia smithiana, liberal, assim, a gente vai dizer o seguinte: quanto mais tu especializar o trabalho, quanto mais tu dividir, quanto mais a tarefa ficar simples, a tarefa ficar bem específica, não vai ter como o trabalhador se perder, errar, ele vai conseguir produzir mais rápido, produzir melhor, vai ter mais conhecimento para fazer aquilo, ele vai estar cada vez mais apto e se entregando melhores resultados. Tá? Então, para o Smith, quanto mais tu dividir o trabalho, melhor é, quanto mais tu deixar esse trabalho específico, melhor é. O Adam Smith, ele é o pai então, do liberalismo, da divisão do trabalho, esse formato de divisão do trabalho, né, que ele vai dizer que é daí que se gera riqueza para os indivíduos e daí que gera riqueza das nações, que é o nome do livro dele. Ele vai fazer essa concepção analisando isso numa empresa de alfinetes. E ele vai perceber que se tu pega 10 trabalhadores e tu divide o trabalho entre eles, né, dá uma função específica para cada um, tu produziria aí 48 mil alfinetes no dia, tá? Agora, se tu tiver aí diversos trabalhadores, muitos trabalhadores, não sei, cada um fazendo todo o processo do alfinete sozinho, então desde o início ao fim, o máximo que cada um produz de alfinete por dia seriam 20 alfinetes. Então, com 10 trabalhadores, tu teria uma produção de 200 alfinetes no máximo. E aí ele vai perceber isso e ele vai dizer, esse é o formato, a gente tem que dividir o trabalho entre as muitas tarefas, especializar de forma muito grande. Quem vai pegar isso de uma forma muito forte vai ser o Taylor, né? O Taylorismo vai fazer isso. Só que a gente tem o contraponto que é o Marx, né? Marx vai dizer que existe um efeito alienador na divisão do trabalho. Então, quanto mais tu divide o trabalho, quanto mais tu especializa aquele trabalho, mais tu aliena o trabalho começa a ficar enfadonho, cansativo. O trabalhador já não se sente parte daquilo ali, ele se sente como um pedaço daquela máquina, uma engrenagem daquela máquina. E aí, então, a monotonia que vai gerar essa repetição desse trabalho muito especializado, repetitivo, tá? Vai acabar gerando insatisfação para o trabalhador. E quanto mais insatisfação, aí menor produtividade. O trabalhador vai trabalhar mais cansado, mais desatento e vai acabar gerando uma baixa produtividade. São dois contrapontos, né? São dois pontos diferentes e aí cada um vai se guiar por uma ótica. Enquanto Marx vai pregar que o trabalhador tem que ter aí um trabalho mais criativo, mais envolvido com o seu trabalho, Smith vai dizer que o trabalhador tem que ser mais especializado, trabalhar com funções menores. Tá? Então as óticas aí estão aí pra gente poder fazer o julgamento. Gente, outro elemento desse processo de organização é a cadeia de comando. Então a cadeia de comando é como tu vai estabelecer a direção das operações por níveis. Então cada nível tem as suas operações, cada nível aí tem o seu formato, né, de operar, tem o estratégico, o tático, o operacional e existe uma linha de autoridade. Então quem está mandando em quem, né, para falar num freestyle aqui. Essa direção de operações, ela deixa de forma muito claro a cadeia de comando, a unidade de comando. E unidade de comando é um conceito que a gente já viu também com o Fayol, né? Um dos 14 princípios dele quando ele fala da unidade de comando, que para cada pessoa tem que ter um chefe, a pessoa não pode se reportar mais do que um chefe para não dar confusão. Então a linha de autoridade, a cadeia de comando bem estabelecida, tá?
Ainda com relação à cadeia de comando, a gente precisa estabelecer algumas coisas, né? A primeira é a questão de como que essa autoridade ela funciona na cadeia de comando. Então, primeiro, a autoridade ela está focada nas posições em que a pessoa ocupa e não necessariamente na pessoa per si, né? Aquela coisa despersonalizada que a gente vai ver pelo próprio Fayol, depois a gente vê um pouco disso com o Weber, né, na burocracia. Então, não é pessoal, é impessoal. Essa posição é que ocupa o direito de exercer essa autoridade. E esse direito ele é legítimo. Por que ele é legítimo? Por causa da função. Quem ocupa aquela função tem essa autoridade, pode mandar fazer isso ou fazer aquilo. Por isso que as pessoas aceitam a autoridade, elas aceitam porque é um direito legítimo de quem está ocupando aquela posição. E a terceira consideração com relação à autoridade é que ela acontece do topo para a base. Então, essa pessoa manda nessa pessoa, que manda nessa pessoa, e assim nós vamos. Tá? Primeiro, a autoridade. E a responsabilidade é a obrigação que quem está subordinado ou quem está naquela função tem de fazer aquilo que está sendo mandado, né, direcionado. E a resposta que tem que ser dada. Então, por exemplo, se eu sou um chefe, eu tenho uma autoridade. Eu posso mandar as pessoas fazerem assim ou fazer assado. Mas eu tenho uma obrigação de que aquilo esteja feito adequadamente, de acordo com o que eu preciso entregar. Eu tenho que dar essa resposta. Então a responsabilidade é minha. Né? Se eu delegar isso para alguém fazer, para alguém cuidar no meu lugar, tá ok, eu posso empoderar alguém para fazer isso no meu lugar. Porém, a responsabilidade é minha e eu não posso esquecer nunca disso. Certo? Avançando, gente, aí a gente sai da questão da cadeia de comando e a gente entra na questão de departamentalização. Professor, o que é departamentalização? São as formas em que tu pode organizar a tua organização. São as formas em que tu vai ter de departamentalizar. Como é que tu vai desenhar departamentos? Como é que vai ser a tua estrutura organizacional? Como é que vai ser o teu organograma? De que forma tu está estabelecendo aí a cadeia de autoridade? Então a gente tem algumas formas de departamentalização que eu quero mostrar aqui, algumas, né? A gente pode começar mostrando a departamentalização funcional. Essa departamentalização por funções, ela normalmente, eu não vou dizer que é mais comum, mas ela é muito comum, tá? Tu divide aí por tarefas, habilidades, recursos, conhecimentos. Aquilo tudo se agrega, tu tens uma função. Poxa, se eu tenho ali contas a pagar, contas a receber, orçamentos, fluxo de caixa, isso tudo aí são tarefas, habilidades, recursos, conhecimentos que se juntam para fazer a função de finanças. Se eu tenho aí, analisar suprimentos, distribuição, armazenagem, embalagem, tudo isso aí se junta para fazer a função da logística, né, dentro de produção. Para a gente ter um exemplo de uma forma mais clara, em Peaky Blinders aí, imagina que a gente está trabalhando com uma agência de viagens, tá? Eles aí no barquinho deles. Uma agência de viagens. Olha como é que seria mais ou menos aí um organograma, tá? Uma departamentalização de uma agência de viagens. Tu terias aí um departamento de reserva de hotéis, que trabalharia só com a reserva de hotéis, um departamento para fazer os tours, as excursões, um outro departamento para comprar passagens aéreas, para organizar essa questão de passagens aéreas, um outro departamento para fiscalizar, ficar cuidando de questões de eventos culturais e tal. Então olha como é que é isso. 4 funções aí dentro da questão de viagens, como um exemplo apenas, né? Gente, o segundo tipo é por produto ou serviço. Também é muito comum esse, tá? Departamentalizar por produto ou por serviço. Como um exemplo aí de Peaky Blinders, né, pra gente poder ter uma noção, eles têm lá os produtos e os serviços que eles fazem, né? Tem lá a questão das corridas, das apostas, mas também tem outras coisas mais escusas, né? Então, assim, ó, aqui a gente tem uma questão de produto que seria a contabilidade do Peaky Blinders, né? E aí vamos fazer aqui uma alusão a uma empresa de contabilidade atual. Tu tens ali a questão da contabilidade, mas estabelecer ali produtos e serviços que essa contabilidade oferece, entrega. Então ela trabalha com impostos, trabalhando com essa questão de dedução de impostos, de fazer imposto de renda para as pessoas. Tu faz um departamento só de impostos, as pessoas vão ficar focadas em atender isso. Outro departamento de consultoria para as empresas, outro departamento de auditoria para as empresas que precisam se resolver de alguma forma, tá? Então tu departamentaliza por produto ou por serviço. Vem comigo, vamos para a terceira. Departamentalização por cliente.
é quando tu vai estabelecer aí os departamentos para que tipo de cliente, para que segmento de cliente, segmento de mercado tu vai querer desenhar, né? Te desenhar e te colocar. Então vamos pensar aí numa loja de roupas, tá? Aí mais um meme de Peaky Blinders. Uma loja de roupas, ela tá departamentalizada por cliente, normalmente, né? Então, tens ali um departamento infantil, um departamento feminino, um departamento masculino, tens ali um departamento de sapatos, de repente tem outros departamentos, né? Não me lembro de mais nenhum, por isso que eu coloquei esse. Mas assim, tá bem estabelecido ali os clientes, né? De que forma cada cliente vai ser atendido, né? E onde que ele vai ser atendido, ele já vai direto para esse departamento aí. Gente, uma outra departamentalização geográfica. E aqui eu trago um mapa, né, lá onde acontece todo o Peaky Blinders. Mas assim, a departamentalização geográfica é basicamente quando tu vai ter isso dividido por regiões. Então, vamos supor que tu tens um departamento de marketing, né? E aí o departamento de marketing vai ter suas filiais no sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte. Tá? Um departamento dividido isso em diversas regiões. Ou então, isso aqui poderia ser nações, isso aqui poderia ser países, isso aqui poderia ser continentes, né? Então tu tens lá a loja tal, a empresa tal, que tem lá o departamento da América, o departamento da Europa, sei lá como é que isso aqui vai ser dividido, tá? Mas o importante é mostrar que tu vais dividir isso geograficamente, quando faz sentido para ti departamentalizar dessa forma, porque diferenças culturais, geográficas, enfim, aí são questões para olhar caso a caso. E a departamentalização por processo, tá? A departamentalização por processo, aqui eu trago o Tommy com o carro, né? Imagina que tu tá indo no departamento de trânsito tirar tua CNH. O que tem lá no departamento de trânsito para tirar CNH? Tu tens processos bem estabelecidos, né? Do que vai acontecendo ali quando o cliente chega ou quando a pessoa chega para tirar sua CNH. Então, vai ter um departamento ali de formulários, onde a pessoa preenche, confere, tá? Os formulários, outro que faz os exames, né? Os exames psicotécnicos, exame de saúde, exame de visão, outro onde faz as aulas teóricas, práticas, outro onde faz as provas, onde faz os pagamentos. Então tu tens aí processos e tu agrupa esses processos e coloca departamentos para gerenciar, ficar ótimo isso, tá? Estilos de departamentalização, existem outras, mas assim, pra gente poder ter uma noção. Outra questão é uma das questões muito importantes aqui também dentro da questão da organização, que é decidir como é que vai estar estabelecida essa hierarquia, essa autoridade, né? Se vai estar centralizada ou descentralizada. Centralizada é quando o poder de tomada de decisão, a autoridade para tomada de decisão está sempre na cúpula, sempre nessa parte em cima da organização, né? E quanto mais tu desce na organização, mais as pessoas não têm poder de decisão, elas são mais obedientes, elas se relegam a obedecer, a cumprir as ordens. Já com relação à descentralização é quando tu tem uma tomada de decisão, desculpa, bem espaçada, bem pulverizada, né? Então a tomada de decisão ela acontece no aqui e agora, na hora que acontece necessidade de tomar decisão, aquela pessoa já vai e toma. Há uma descentralização, tá? Então não está centralizado, as pessoas têm autonomia, as pessoas têm o seu empoderamento para tomar decisão, né? Professor, exemplos. Gente, uma organização mais criativa, que deseja criar coisas, desenvolver coisas, vai ser mais descentralizado o processo de tomada de decisão. Já uma organização mais tradicional, que quer fazer um controle mais rígido dos seus processos, vai ser mais centralizada, tá bom? Gente, saímos da questão dos elementos da organização e a gente vai falar um pouquinho da questão de poder. A gente já entrou sobre isso quando a gente falou da autoridade, né? Autoridade, poder. Então, assim, ó, o poder é essa capacidade de exercer influência e alterar o comportamento. Só que muitas vezes simplesmente a estrutura organizacional, simplesmente o organograma, ele não te garante poder, tá? Às vezes existem poderes de organizações informais ou outras questões. Um exemplo clássico aqui é o Tommy, né? Que o irmão dele é o mais velho, que em teoria organiza a gestão lá dos negócios da família, mas ele tem poder implícito, tanto que ele depois toma frente e ele que resolve tudo e ele se torna o líder. Então assim, ó, quem exerce a influência, quem altera o comportamento,
não necessariamente é quem está ali no organograma. Claro que o cara que está no organograma, ele tem um poder dado pela linha, que é o poder de linha, que é aquele tipo ali, né? O de linha e de assessoria. Mas o de linha, ele tem um poder, ele tem essa capacidade de exercer a sua influência e dizer vai ser assim ou vai ser assado. Por quê? Porque é uma questão racional legal, né? É uma burocracia de novo, onde ele pode falar, ele pode dizer o que ele quer, o que ele não quer, e ele tem que ser obedecido e respeitado. Existe um segundo tipo uma segunda forma de poder nas organizações, que é o poder de assessoria. Esse poder de assessoria, ele é um poder mais baseado em conhecimento, em influenciar as pessoas pela questão de conhecimento, de prestar assistência. Ele é um poder do tipo, tu vai ser influenciado por mim porque tu acredita no que eu estou te dizendo, né? E aí, dados esses dois tipos, um poder bem formal, bem hierarquizado, bem desenhado aí pela burocracia e um outro poder de assessoria mais informal, a gente pode desdobrar os tipos de poder, tá? E nós temos 5 tipos de poderes pela questão do French do Rising. No livro aqui nesse livro a gente tem isso bem desenhadinho, tá? Mas a gente tem uma pesquisa do French Rising em 1969 e eles estabelecem 5 tipos de poder e a gente vai conversar um pouquinho, só um adendo sobre cada um deles. Então, primeiro é o poder coercitivo. É o poder porque tu vai me respeitar, tu vais estar debaixo da minha autoridade por simples e exclusivamente porque ou tu vai ser punido se tu não exercer essa autoridade, tu não respeitar a minha autoridade, né? Tu vai ser punido, tu não vais, sei lá, eu posso te sancionar, eu posso te dar um castigo. Então, por uma questão de medo mesmo, né? É um poder coercitivo. Quem tem esse poder, a autoridade formal tem esse poder? Tem. Mas normalmente esse poder coercitivo ele é um poder assim, de alguém, sei lá, uma questão prisional, ou um chefe também pode exercer o poder coercitivo, de dizer, se tu não fizer isso eu te demito, tá? Se tu não fizer isso, aí o guarda na prisão, se tu não fizer isso, tu vais apanhar, vais pra solitária, sei lá. Esse poder coercitivo, tá? Ele é um poder baseado no medo aí. O segundo poder é o poder de recompensa, que seria também esse poder, vamos supor, coercitivo na outra vibe, né? No outro lado da coisa. Do tipo, tu vais fazer por quê? Porque tu vais ganhar por fazer. Tu vais fazer porque tu vais ser retribuído. Porque tu vai receber alguma coisa, porque eu vou te dar algum bônus. Que poder de recompensa seria esse, professor? Inúmeros, mas o próprio professor é um poder de ele pode usar um poder de recompensa, né? Do tipo, pessoal, tá aqui essa atividade extra, quem fizer vai ganhar meio ponto. Tô te recompensando por fazer. Poder de recompensa. Depois a gente tem um poder que ele é legítimo. Esse poder legítimo ele é um poder racional legal, hierárquico, né? A organização te dá o poder. Então eu tenho poder pelo meu cargo, eu tenho poder pela função que eu ocupo. Eu tenho esse poder impessoal. Eu tenho esse poder, mas qualquer outra pessoa que estivesse no meu cargo, no meu lugar, teria o mesmo poder. Então é um poder impessoal, um poder legítimo. Exemplo, professor, o chefe, né? O chefe tem esse poder legítimo. Ele está ali, ele desenvolve esse poder. Ele tem o poder dado pela organização, né? Poder carismático, então esse poder da imagem, do líder, do herói, essa pessoa que me conquista, me cativa, esse poder de influência, esse poder de autoridade, é o melhor tipo de poder de ser usado porque as pessoas elas querem estar debaixo do teu poder, né? Elas desejam estar contigo. Exemplo, professor, olha, líder político, poderia ser pastor, poderia ser líder de movimento estudantil, exemplos, né? E por fim, o poder de competência. O poder de competência é quando a pessoa tem um poder porque ela tem conhecimentos, aptidões que pode resolver a vida de alguém de alguma forma ou o problema de alguém. Então a pessoa respeita, obedece aquela pessoa porque ela tem uma competência para dizer, né? Faça isso ou faça aquilo. E a pessoa faz porque ela acredita que vai dar certo, ela acredita que aquilo ali vai ser legal. Por exemplo, tu vais lá levar teu carro no mecânico, né? E aí o mecânico tem a competência. E aí ele vai dizer, tem que fazer tal coisa. Tu vai lá e faz. Porque tu sabe que ele tem ali conhecimento, aptidão para te dar uma direção com relação ao teu problema. Gente, fechamos essa questão de poder, a gente avança para dizer, mas a gente avança não, a gente termina. Então assim, sobre o que nós falamos? Falamos sobre os fundamentos da organização, os elementos da organização e falamos sobre poder e os tipos de poder, certo?
Referências, professor, é o livro do Sobral e da Peci, capítulo 6. Quem quiser, vai no slide, baixa o material aqui, ó. Tá aqui o material para download. Vou colocar na descrição de vídeo aqui o slide, né? Quem quiser baixar. E é isso, gente. Obrigado, valeu. Peraí, senão não fica legal. Valeu, gente. Abraço. Assistiu até agora, tá? Beijo.